A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Eu quero desse irmão, como prometido, estou trazendo alguns vídeos, trazendo uns pequenos vídeos sobre a questão do pecado. Ouvi muitas coisas hoje, denunciar as heresias, mostrar os erros das heresias, defender a fé católica. Hoje, para a honra e glória de Jesus, muitos estão defendendo a fé católica, a fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos vendo. Agora, poucos para falar, denunciar o pecado, são poucos, né? E o pecado é algo que nós talvez acabamos esquecendo ele. É claro que a apostasia é um pecado mortal, né? Mas será que só a apostasia é pecado? E o pecado dos que estão na casa? Os que estão dentro de casa, não tem que ser falado? Sim, tem que ser falado. O que foi que deu origem a toda a desgraça que hoje se apresenta, né? Que é o pecado sobre a humanidade, da qual a humanidade é escravo. Teve origem lá nos nossos primeiros pais terrenos, Adão e Eva, e nós acabamos esquecendo eles. Acabamos um pouco escanteando, porque ou talvez já achamos santos demais, ou isso não nos interessa, porque eu quero viver segundo a minha maneira, segundo os apetites da minha carne, não conforme o Senhor. Será que foi isso que os santos viveram? Será que foi isso que os santos traçaram para as suas vidas? É óbvio que sabemos que não. Sabemos que não. Os santos trilharam o caminho da santidade. Como nós vemos Hebreus capítulo 12, verso 14 dizer: buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. E eu estou com um texto aqui do livro do Eclesiastes, que o título na Bíblia da Ave Maria é Fuga do Pecado. Ou seja, fugir do pecado. Fugir das ocasiões de pecado. Será que os apóstolos não falaram? Será que nós estamos aqui dando crédito a mais, né? A várias outras coisas, mas deixamos escantear o pecado? Ou talvez o pecado não exista para os dias de hoje, ou talvez seja impossível viver a santidade nos dias de hoje. Sabemos que os dias de hoje são poucos santos. Hoje está se gerando poucos santos para a igreja, não é? Ah, irmão Fábio, não, hoje está se gerando mais santos, São João Paulo II, o Anjo Bom da Bahia, né? Santa Teresa, esse menino aí que o corpo está incorrupto, o Carlos Acuti, e por aí vai, e os outros que estão a caminho, Padre Léo, Monsenhor Jonas. Sim, mas quem foi Padre Léo e quem é Monsenhor Jonas? Homens santos que lutam pela santidade, homens que denunciaram o pecado, homens que abriram a boca, pega os vídeos de Padre Léo aí na internet e você vai ver. Homens que denunciaram o pecado, por isso é santo. Homens que lutaram contra o pecado, que falaram contra o pecado e são santos. E parece que nós estamos brincando. Não, irmã Fábio, é porque, sabe como é que é? É porque Paulo tinha um espinho na carne. Sabe o que era o espinho da carne de Paulo? Era um vício. Se nem Paulo conseguiu ser livre do seu vício, eu vou ser livre do meu bichinho de estimação. Não posso ficar sozinho, não. Cuidado na má interpretação que se escuta das Escrituras. A má interpretação das Escrituras não só está lá nas heresias, não. Tem muitos dentro da igreja que se diz católicos, que estão dando a má interpretação errada das Escrituras. O espinho da carne de Paulo não era vício, não era pecado, não. De maneira alguma. Os grandes exegetas dizem que Paulo tinha uma enfermidade. Paulo carregava uma enfermidade que não era pecado. Não era pecado. Tem alguns estudiosos que dizem que Paulo era ruim da vista, mas sabemos que não era ruim da vista. Ele carregava um tipo de enfermidade com ele, que ele diz: orei por 3 vezes ao Senhor, e ele apenas disse para me tirar o espinho que eu tinha na carne, ele apenas me disse: minha graça te basta, e ponto. Então logo nós vemos que com o pecado não se brinca. Quando Gálatas diz que com Deus não se brinca, está fazendo referência ao que? Ao pecado. Você vai brincar com o pecado, vai brincar com algo que te condena ao inferno, você vai passar toda a eternidade sem fim, sem badalamém nos quentes dos infernos por causa do pecado? Eu vou querer isso? Não.
eu tenho que lutar e tenho que abandonar. Tem que deixar. Não é? Por isso eu estou com um texto aqui e fazendo a referência da Epístola aos Hebreus 3, 13, 12, 4, que diz: ainda não resististe na vossa luta contra o pecado até o sangue. Olha para São Jerônimo, que se flagelava em vez de pecar. São Francisco pulava nos espinhos em vez de pecar. Preferiram crucificar a carne do que ir para o inferno. Por isso são santos. São Jerônimo, São Francisco, é teu braço que te leva a pecar, corta. Olha o texto que diz aqui do livro do Eclesiástico, capítulo 21. Filho, pecastes. Ei, a Sagrada Escritura diz que não há um homem na face da terra que diga: eu não sou pecador. 1 de João 1:8 diz: se nós dizermos que não temos pecados, nós estamos declarando que Deus é mentiroso. E a verdade não está em nós. No verso 10 diz: se nós pensarmos em não ter pecado, nós declaramos que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que palavra que disse: não há um justo sequer sobre a terra. E por que há os santos? Deixa eu fazer a pergunta. Os santos estão aqui? Não. Os santos estão onde? No céu? Glória. Ah, bom. Aí tá certo. Quando a Bíblia diz não há um justo sequer na terra, quer dizer que a igreja não vai canonizar os vivos que estão na terra. Vai canonizar quem já está na glória. Quem já está na eternidade. Aí sim, aí há justos. Conforme Hebreus 12:23. Da Assembleia da Igreja Festiva dos primeiros inscritos no céu e de Deus, juiz da alma dos santos, que já chegaram à perfeição. Muito bem, os santos já chegaram à perfeição. Então os santos, Paulo disse, quando estivermos na glória, seremos como ele é. Perfeitos. Então já estão ressurretos na glória. Por isso os santos da glória, sim, são perfeitos. Mas quem está aqui na terra, não. Tem sempre aqui na terra tem sempre que lutarmos pela santidade. Sempre que vencermos os apetites da carne. Irmão Fábio, a minha guerra é contra o diabo? Não. Paulo disse em Gálatas 5:19 que a nossa luta para vencer o pecado ali não é mais contra o diabo. É contra a minha, a tua carne. O que é que tem ali? As obras da carne. Então, Eclesiástico 21:1 diz: filho, pecastes, não faças mais. Ei, irmão Fábio, é fácil falar. Se você vai dizer isso aí: ah, irmão, eu já lutei tanto contra o pecado. Ah, irmão, eu já fiz isso, já fiz aquilo, penitência, confissão, tudo. Ô, meu irmão, deixa eu te falar. Os santos não viveram segundo a carne. Os santos viveram segundo o Espírito. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito de Deus, andemos de acordo com o Espírito de Deus. Isso é não viver na carne, é viver espiritualmente. Aí, irmão Fábio, o que eu devo fazer então? Então crucifique sua carne. Capítulo 12 de Romanos, verso 1. O que é que diz capítulo 12 de Romanos, verso 1? Diz o quê? Oferecei a Deus vossos corpos em sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. Este é vosso culto espiritual. Oferecei vossos corpos em sacrifícios, mortificar a carne, meu irmão. Jejum de Daniel, se você é bom do estômago. Jejum ensinado pela igreja. Vários tipos de jejum. Pega os jejuns ensinados pelo Monsenhor Jonas Abib na internet, que você vai ver. O Frei Jesus esses dias ensinou vários tipos de jejuns. Ah, irmão Fábio, meu vício tem 50 anos que eu luto contra ele. Você já fez o jejum de Daniel? 21 dias? Não? Faça. Você já fez penitência? Não? Faça. O povo veterotestamentário se vestia de saco e se colocava na cinza fazendo penitência.
para que fossem livres, apagadas, seus pecados, as penas, os vícios. Temos que fazer esse sacrifício. A Virgem Maria, penitência, a Virgem Maria, quando ela, na maioria de suas aparições, ela fala penitência, ela fala sacrifício. Mas parece que a Virgem Maria está falando para as estacas, a Virgem Maria está falando para as árvores, que não escuta, que não fala. Parece que está acontecendo isso no nosso tempo. Estamos brincando de Deus. O meu Deus é o meu Deus, que vai se adaptar àquilo que eu sou e ponto. Meu Deus nada, cara. Eu sou de Deus. Que Deus meu? Meu Deus, parece que quando eu digo meu Deus, eu estou restringindo Deus só para mim. Esquecemos que Deus não é mais, não é, propriedade como era para o povo judeu, não é? Deus tornou-se um Deus universal. Um Deus universal. Por isso sua igreja é a igreja universal, que leva esse Deus para todas as nações. Vossa fé será proclamada mundialmente. Romanos 1:8. Então, a Sagrada Escritura hoje diz para mim, Deus fala através do escritor sagrado, filho, pecaste, não faça mais. Filho, filha. Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você está nisso aí? Eu pergunto para mim, há quanto tempo estou nisso? É hora de parar. É hora de dar um basta. Porque ninguém vem colocar uma arma no meu ouvido obrigando a fazer isso, não. Nem no meu e nem no teu. Ah, irmão, sabe o que? A carne é fraca. É? Você esqueceu que a carne veio do pó e para o pó vai voltar? Mas aí há a questão da alma. 2 Coríntios 5:10 diz que quando nós morrermos, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos de bom e de ruim enquanto estávamos no corpo, nesta vida. Você está compreendendo? Não, irmão Fábio, não existe alma, existe a dormição. Então eu vou dormir debaixo da terra, não tem problema não que o meu corpo se sacie com o pecado, é? O que foi que Jesus disse em Mateus? Temei não aquele que mata o corpo, mas aquele que pode lançar tua alma e teu corpo aonde? Nos quintos dos infernos. Tá vendo o quanto é perigoso o pecado? Com o pecado não se brinca. Paulo narra ali cerca de 10 a 11 vícios pecaminosos em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Está ali, obras da carne. São as obras da carne. Em 1 Coríntios 6, São Paulo diz, você não pode, você é o templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois templo do Espírito e que o Espírito mora em vós? Assim tu vais pegar o templo do Espírito Santo para fazer dele casa de prostituição? Filho, pecastes. Olha que o Espírito Santo hoje recua no teu coração. É hora de mexer no particular de cada um de nós. O pecado. Os vícios. Filho, pecastes, não o faças mais. Não o faças mais. Teve um santo da Santa Mãe Igreja que ele se converteu ao Senhor e só confessou uma vez na vida, nunca mais pecou. E é santo. Olha que benção. Está compreendendo? Era ele desvalorizando a confissão? Não. É que ele fez exatamente o que a Bíblia está dizendo no 21 do Eclesiastes, verso 1. Filho, pecaste, não faça mais. Ah, eu pequei? Pequei. Vou confessar todos eles, nunca mais vou cometê-los. E a igreja reconheceu como santo. Esqueci o nome dele agora. Se alguém sabe, coloca aí nos comentários. Olha o que é Eclesiastes, capítulo 7. Presta atenção. Eclesiástico, capítulo 7. Versículo 8 diz: não acrescentes um segundo pecado ao primeiro. Vou repetir mais uma vez. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 8. Não acrescentes um pecado, não acrescentes um segundo pecado
ao primeiro, pois mesmo por causa de um só, não ficarás impune. Não ficarás impune. Meus irmãos, vocês estão vendo o quanto isso é sério? A Bíblia está dizendo lá, com Deus não se brinca, mas hoje eu estou mostrando para você que com o pecado não se brinca. Que pecado não é bichinho de estimação, coisa nenhuma, não é seu cachorrinho, seu gato, seu que, sei lá que você tenha, não é? Não é. Não é, meus irmãos. A igreja é tão sábia, tão santa, tão inspirada e dirigida e governada pelo Espírito Santo que ela nos ensina, revela para nós o que é pecado. Pecados mortais, pecados veniais, pecados capitais, pecados sociais. Meu irmão, quando a gente pega o exame de consciência dos 10 mandamentos e dos pecados capitais, um dia, e foi a última confissão que eu fiz, né? Esse mês que passou agora, eu fui me confessar, eu olhei assim, eu precisava me confessar para renovar a consagração, né, pelo método de São Luís, para renovar a consagração, né, a Virgem Maria, pelo método de São Luís. E eu fui fazer uma lista, escrever uma lista de pecado, e eu olhei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou confessar sem pecado? Eu digo, perdão, se eu já cometi em dizer isso. Eu peguei os 10 mandamentos e eu fui ver. Rapaz, será? Eu tenho que fazer aqui uma lista e tô sem pecado aqui, que agora minha mente me acusa. Eu fui ler ali, eu fui ver, meu irmão do céu. Eu enchi uma folha de um lado, de caderneta, e ainda enchi o outro lado. Ainda ficou faltando umas 3 linhas para poder preencher os 2 lados. Veja como a igreja é para com seus filhos. A igreja sabe cuidar dos seus filhos. A igreja é mãe. Gálatas 5:12 mais ou menos diz que a igreja é mãe. Ela é a nossa mãe, ela é do alto, não é dessa terra. Pai, olha, abençoa-os. Porque assim como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo, a igreja não é deste mundo. Por isso que ela nos ensina a lutar contra aquilo que esse mundo nos oferece, os desejos da carne. Não acrescentes. Não, irmão Fábio, foi um pecadinho. O que é que Eclesiástico, você acabou de ver, 7:8 diz, não acrescente um segundo pecado sobre o outro, mesmo que seja pecadinho. Você vai pecando, pecadinho, você sabendo que é pecadinho, você sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que tu não vai aguentar. E se tu morrer neles, vai para o inferno. Irmão Fábio, mas nós temos uma esperança, o purgatório. Cuidado, viu? É melhor estudar sobre o purgatório. Purgatório é para santo, viu? Cuidado com o purgatório. Purgatório é para santo. Ei, penas. Pegue o catecismo da igreja aí, mais ou menos no parágrafo 1400 e pouco, e você vai ver que o purgatório é para as penas. As feridas que o pecado deixou. Mas existe as indulgências. E que vou trazer alguns vídeos falando muito sobre indulgências. É até bom quando os protex chegam no nosso comentário indagando onde é que está na Bíblia, porque a gente vai estudar, vai ensinar, vai aprender. Você aprende comigo, eu aprendo com você, nós aprendemos com aquilo que a igreja ensina, com os santos padres, e por aí vamos. Confesso para vocês que quando tinha aquela pergunta sobre as indulgências, eu sabia muito pouco, porque o professor Felipe Aquino falava sobre indulgência muito pouco. Sobre as indulgências. Mas eu não conhecia as indulgências da igreja primitiva, não sabia o quão severa era na igreja primitiva as indulgências. E fui me aprofundar nos santos e descobri que os apóstolos eram aqueles que davam indulgências pesadas. Não era maneira não, por quê? Porque a igreja nunca brincou com pecado. É coisa pesada o pecado. Então, para fazer alguma coisa pelo pecado, era também uma penúria, era também um pouco de sofrimento. É bom sofrer, né? É tão bom pecar, as delícias da carne, né? Marido aí que gosta de trair a esposa, adulterando, com a vizinha, né? Se prostituindo no sexo ilícito. É bom, né? É bom, né?
É bom. Quando estiver no quinto dos infernos se queimando no fogo, aí grita lá, eita, como foi bom trair minha esposa. Grita! Não vai gritar não. Vai gritar, meu Deus! Deus? Que Deus? Tua chance foi aqui. Olha a parábola do rico no inferno. Tu tiveste já a chance. Pai Abraão, minha língua tá seca igual a língua de papagaio. Uma salivazinha da tua era tão bom. Não. Tu tiveste já a chance de ter a salivazinha quando tu estava na terra. Agora é tarde. Meus irmãos, mas antes cedo do que tarde. Lutar. Os santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os cabeças dessa igreja ensinaram, lute contra o pecado. Veja o que diz, continua dizendo a Bíblia, no versículo, na parte B do versículo ainda 1. Mas ora pelas tuas faltas passadas para que sejam perdoadas. Olha, irmão Fábio, não preciso confessar mais, só vou orar e Deus vai perdoar meus pecados. Não. Tu sabe quais são essas faltas passadas? Tu sabe quais são elas? Essas faltas são as penas. As penas, penitência, indulgência, oração, sacrifício, para mortificar a carne. Veja, mas ora pelas tuas faltas passadas, aí está, para ser livres dela. Livres desses apetites malditos. Paulo diz, quem um desses cometer, não herdarão o reino do céu. Verso 2, olha o que diz o verso 2. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Quem é a serpente? O diabo. Aqui fala pecado e aqui fala serpente. Foge do pecado como se foge de uma serpente. A mulher, que também é prefigura da igreja, no Apocalipse capítulo 12, verso 14, recebeu 2 asas de grande águia. Para quê? Para fugir do alcance da cabeça da serpente. Meu irmão, minha irmã, tu tem asa de águia, eu tenho asa de águia. Nós temos a chance, os santos tiveram e usaram de fugir do pecado. Olha aí o verso 2. Tu tá vendo aqui, macho? Olha o que tá dizendo, ó. Filho, foge do pecado como se foge de uma serpente. Continua o versículo. Porque se dela tu te aproximares, ela te morderá. Ei! Sabe o que foi que o diabo fez com cada um de nós? Você sabe que cada um de nós só fomos tentados uma só vez pelo diabo? Foi aprender. Por exemplo, o vício. Um vício que eu tenho lutado muito contra ele. E eu, nesse ano que começou, eu coloquei uma pedra em cima e eu quero que seja por toda a eternidade o vício da masturbação. Você sabe que me ensinaram isso aí quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade me ensinaram isso aí. E eu fui inventar de fazer isso aí, tornou-se vício. Tornou-se, para mim, sabe o quê? Bichinho de estimação. Ah, irmão Fábio, mas os jovens, os solteiros, quando se casam, abandonam isso aí. Nem todos. Cuidado, não cai nessa do diabo, não. Não venha com essa, não. Olha o pecado contra a castidade. Não, não é contra a castidade, não, irmão Fábio. A Bíblia diz que é contra o adultério. Conversa do diabo. A igreja revestiu, como a Bíblia reveste, que o pecado é contra a castidade. Porque dentro do pecado contra a castidade está o quê? Está fornicação, está adultério, está masturbação, pornografia, só vem através de pornografia. Jesus disse isso em Mateus 5, 27. Mateus 5, 27. Se um homem olhar para uma mulher casada e desejar ter relações com ela, eita, olha que mulherão, já desejou, já pensou nisso, Jesus já adulterou. Por que adulterou? Porque depois vai cair no pecado. Eu já trouxe esse vídeo no quadro Catecismo e Bíblia sobre isso. Porque ali, esse olhar e desejou, é porque depois o sujeito vai se masturbar pensando naquela mulher. No rabinho que viu do lado de fora, na pornografia na internet. Né? Cuidado com quem você vai votar esse ano, porque tem um partido satânico no Brasil que está aí na política, né? Está aí na política que quando já foram comandantes desse país, promovia a pornografia,
tiravam bilhões e bilhões para promover a pornografia no Brasil. E a pornografia no Brasil, nesse exato momento, caiu. Tanto que a pornografia que tem aqui no Brasil é vindo de fora. Os sites satânicos, os vídeos diabólicos, filmes, né, pornográficos estão vindo de fora, porque aqui no Brasil faliu. Mas se esse partido chegar outra vez ao poder, meus irmãos, vão outra vez dar o dinheiro que era o dinheiro dos pobres, projeto para os pobres, para promover a pornografia. Mas aqui meu intuito não é falar em partido político, mas envolve a questão, não é, de ser santo ou não ser. Olha aí, ó. Porque se dela te aproximar, ela te morderá. A pornografia é uma serpente que morde? É. Uma serpente que morde. Quantos irmãozinhos não chegou naquele vídeo Catecismo e Bíblia, mostrando os 3 pecados contra a castidade, ali onde eu mostrei o adultério, a fornicação e a masturbação, naquele vídeo dizia assim: irmão Fábio, pelo amor de Deus, me dê uma direção para que eu seja livre da masturbação. Quantos jovens não chegou a ler? Não é? E eu falei assim: meu irmão, se você sabe, me ensine também. Porque eu também luto daqui, você luta daí. Você vai sabendo que ninguém coloca uma arma no nosso ouvido para pecar. Sabe, um dia eu escutei um homem dizer, um tio do meu pai falar, já falecido, que ele não precisou passar para uma seita protestante para deixar. No linguajar dele, ele disse: não precisei virar crente para poder deixar de fumar. Eu só criei vergonha na minha cara, porque ninguém vinha colocar uma espingarda no meu ouvido e me obrigar a fumar, e disse: não vou mais fumar, e pronto. Meus irmãos, é uma questão de opinião. Quantos não fizeram assim? Um missionário, um dia da Canção Nova, pregando sobre isso, eu esqueci aqui o nome dele, disse assim, um dia ele disse que um dia ele se casou, quando ele se casou, ele continuou no pecado da masturbação. E ele foi falar com o padre e ele disse assim, olha, você sabia que a sua mão que você se masturba pode ser a sua esposa e não mais a esposa que você casou? Ele disse: o quê? Mas nunca. Mas nunca. Você sabia que homens casados, quando caem nesse pecado, ele está adulterando? Segundo os documentos da igreja e o que ensinaram os santos padres? Porque é um instinto egoísta. É um pecado para si, não é? Aonde deveria ser o quê? Deveria ser no ato sexual dentro do casamento. Que é o que faz acontecer o casamento. É as núpcias do esposo com a esposa. É o amor eros. Então não pode ser para si. Não pode ser para si, chamado de instinto egoísta. Na tradução da pastoral, quando você vai estudar sobre esse pecado, chamado de instinto egoísta. Eu odeio chamar esse nome. Então eu aprendi a chamar com isso instinto egoísta. Eu odeio esse nome terrível, desgraçado. Eu não chamo o nome desse pecado, né, de masturbação, eu chamo ele de instinto egoísta. Se você pega na Bíblia da Pastoral, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 em diante, tá lá, instinto egoísta. É um instinto egoísta. E que muitos homens, né, é o que nós vemos hoje. Por que a pornografia cresce? A indústria pornográfica cresce. Eu sei que o YouTube não vai monetizar esse vídeo porque eu tô falando isso. Tô nem aí. Também. Tô nem aí também. Eu tenho que falar a verdade aqui, doa quem doa, tem que ser falado. Porque ele não permite, não aceita monetizar se você entrar nessas esferas de falar em política, falar em essa questão de... Eu tô aqui falando na indústria do sexo. A indústria do sexo, ela tem crescido no mundo, sabe por quê? Porque eu, você, quem quer que seja, busca assistir isso. Se ninguém assistisse essas porcarias, isso acabava. Olha o que é que estão fazendo com a rede esgoto. O que é que as pessoas que assistiam a rede esgoto estão fazendo? Está indo para a internet, está indo aqui para o YouTube, está indo para o Instagram, para o Facebook. Por isso que a rede esgoto está caindo. A rede esgoto que promoveu
o homossexualismo que ainda promove está caindo aos poucos. O império de Satanás está se desmoronando, porque o império infernal dura por pouco tempo, meu irmão. É pouco tempo que o mal tem pernas curtas. Entende? Olha o que o Império Romano fazia com a igreja. Bebia o sangue dos santos. Pouco tempo caiu. Caiu para nunca mais se erguer. Entende? Olha o que diz. Os seus dentes são dentes de leão, que mata as almas dos homens. Verso 3 do 21 do Eclesiastes. Preste atenção. Outra vez. Os seus dentes são dentes de leão, que mata as almas dos homens. 1 de Pedro 4:8. O que é que diz? O que é que São Pedro disse? O primeiro Papa disse na sua segunda encíclica. Cuidado. O diabo é como um leão que está a vosso redor, bramando, buscando uma brecha para entrar. O que é que diz aqui? Outra vez, verso 3. Os seus dentes são dentes de quê? De leão. Então São Pedro disse que o diabo também é como um leão que ruge, buscando uma oportunidade para pegar a presa. Você já viu caçada de leões? A presa? Ele fica ali, deitado ali, e os coitados das presas pastando, né? Sem saber de nada, ele fica ali observando, aguardando o momento certo para não dar o bote errado. Então, Pedro faz essa analogia, dizendo, olha, o diabo é como um leão que está a vosso redor, bramando, rugindo, buscando uma oportunidade. Quando tu abre, ele entra. E o que é que diz aqui? Seus dentes são como dentes de leão. O que é os dentes? O pecado. Quando ele impõe o pecado na nossa carne e que a gente começa a praticar aquele pecado, depois o diabo nem precisa nos tentar mais. A carne já absorveu aquilo que ele deu. Aí chamamos de quê? De vícios da carne. Paulo disse, a vossa luta é contra a carne. A vossa luta é contra a carne porque as obras da carne não deixam a alma entrar no céu. Olha, continua. Que mata as almas dos homens. Paulo diz, eu já vos disse, e agora repito, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Meu irmão, se não herdará o reino dos céus, deixa eu te fazer essa pergunta, que eu mesmo não vou responder. Você vai responder para você mesmo. Se não herda o reino dos céus, eu estou me referindo aqui a Gálatas 5:19 em diante. Se não herda o reino dos céus, vai herdar o quê? Pensa com você. Reflita com você. O pecado mata a alma, condena a alma, as nossas almas, que de Deus veio e para Deus precisa voltar. Só que o diabo é esse intermediário que está ali no meio com o pecado. Vimos ali em Gênesis 3. Oh não, Deus sabe que no dia em que tu comer do fruto pecaminoso, tua mente se abrirá e tu conhecerás o bem e o mal. Aí diz que a mulher tomou do fruto do diabo e compactuou. Comeu. Se deliciou do pecado. E disse, marido, fala mulher, tu não sabe que delícia tem o pecado. Porque o fruto é o pecado. A árvore é a prefiguração do inferno. Dizem os estudiosos que cada fruto daquele é um dos pecados mortais. E eu acrescentaria os veniais e aqueles que a igreja ensina. Que a Sagrada Escritura também está nos ensinando. Por exemplo, o que é um pecado social, irmão Fábio? Eu estou saindo de uma coisa e entrando em outra. Não, é para você entender que ali estava cada fruto que tinha naquela árvore, que representava o inferno, e teve o seu primeiro missionário, não é? Anunciando os frutos do inferno, o próprio Lúcifer, como relatado no capítulo 3 de Gênesis, enganando a mulher, e a mulher se deliciou, compactuou com as obras do diabo, das trevas, e Adão comeu e assim enfiou o pecado em nós. E graças a Deus temos o batismo para abrir o céu, porque esse pecado fechou o céu para nós. Essa que é a realidade. Mas o batismo abriu o céu em Cristo Jesus. Eita, se não fosse Jesus na nossa vida. Eita, se não fosse Jesus.